A história de um atleta olímpico quase sempre envolve sacrifício, superação, né? Mas poucas são tão dramáticas, tão cheias de altos e baixos, quanto a da judoca Rafaela Silva. Vamos mergulhar nessa jornada para entender como ela foi do fundo do poço ao topo do pódio olímpico. Imagina só ouvir isso. Essas foram as palavras que a Rafaela Silva leu sobre si mesma. Para a gente entender como uma atleta de ponta chegou a esse ponto e 4 anos depois virou uma heroína nacional, bom, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E nossa história começa justamente no ponto mais baixo de todos, as Olimpíadas de Londres, em 2012. Um momento que quase mesmo encerrou a carreira dela. A expectativa em cima dela era gigante, sabe? Vinda da Cidade de Deus, no Rio, ela era vista como uma promessa absurda do judô, carregando a esperança de um país inteiro nas costas. E então, tudo ruiu. Primeiro, a desclassificação no tatame, por causa de um movimento que os juízes consideraram ilegal. Mas o golpe mais duro, o mais cruel, veio logo em seguida. Assim que ela pegou o celular, ela viu um ataque brutal nas redes sociais. E não era crítica esportiva, não. Era racismo. Puro, direto e covarde. A queda foi muito rápida. Em questão de dias, a Rafaela foi de favorita ao ouro a alvo de um ódio terrível. O impacto foi tão forte, tão devastador, que ela entrou em depressão e decidiu que ia largar o judô, para sempre. Parecia o fim da linha. Só que, quando um talento desse tamanho está prestes a se perder, pessoas importantes entram em cena. Agora, a gente vai ver como uma verdadeira operação de resgate trouxe a Rafaela de volta para o esporte. Felizmente, ela não estava sozinha. Uma rede de apoio se formou em volta dela. O técnico, Geraldo Bernardes, simplesmente não aceitou a desistência. O Instituto Reação, que foi onde tudo começou para ela, a acolheu e uma psicóloga, Anel Salgado, teve uma sacada genial para reacender aquela chama. A grande virada veio de um exercício de visualização. A psicóloga pediu para ela imaginar a cena. Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, na casa dela, e ela assistindo tudo do sofá. Aquilo bateu fundo, sabe? Ela voltou a treinar com uma vontade renovada, com uma força diferente. E o resultado? Já em 2013, ela foi lá e conquistou o Mundial. Era a prova de que a Rafaela Silva estava de volta, e talvez mais forte do que nunca. Com a confiança lá em cima de novo, o palco estava montado para o capítulo mais glorioso dessa história toda, as Olimpíadas do Rio, em 2016. A data estava marcada. No coração da cidade dela, com a torcida toda empurrando, ela não tinha só a chance de ganhar uma medalha. Ela tinha a chance de reescrever a própria história. E que dia, hein? Ela foi avançando de forma impressionante. E nas quartas de final, o destino preparou um reencontro. Ela, de novo, contra a mesma adversária de Londres, a húngara Hedvig Karakas. Só que dessa vez, o resultado foi bem diferente. Vitória da Rafaela. Era uma redenção pessoal, que veio antes mesmo da final. A luta pelo ouro foi tensa, decidida no detalhe. Contra a líder do ranking mundial, um único golpe. O Wazari foi o suficiente. Com 1 minuto de luta, a Rafaela marcou o ponto que a colocaria para sempre na história. E ali estava, o choro de alívio, a explosão da torcida. Rafaela Silva, a menina da Cidade de Deus, desclassificada e humilhada em Londres, agora era campeã olímpica, em casa, e conquistando o primeiro ouro do Brasil naqueles Jogos. Incrível! A vitória no tatame foi só o começo. O que aconteceu depois foi uma transformação completa da imagem dela perante o público e a mídia. Uma análise da cobertura de jornais da época, como a Folha de São Paulo, mostra isso muito bem. Antes do dia 8 de agosto, o nome da Rafaela mal era citado. Depois da medalha de ouro, ela estava em todas as manchetes. A mídia rapidamente construiu uma nova narrativa para ela, a da heroína. A imagem da comemoração dela e as capas de jornais do dia seguinte mostram bem como, da noite para o dia, ela foi transformada num ícone de superação. E nas palavras dela mesma, veio a resposta direta para todos que atacaram 4 anos antes. Aquela medalha era a sua mensagem. Não uma mensagem de ódio, mas de triunfo. Pois é, a vitória dela foi muito além do esporte. Virou um símbolo poderoso de que é possível, sim, superar as piores adversidades, sejam elas sociais, raciais ou pessoais. A história da Rafaela virou um pouco a história do Brasil que luta e que vence. E no final fica essa reflexão importante para a gente. A história da Rafaela Silva é extraordinária, claro,
mas nos faz pensar quantos outros talentos, em tantas áreas diferentes, enfrentam barreiras parecidas e continuam invisíveis, só esperando uma chance para poderem brilhar.